Boa noite, companheiros e companheiras. Como vocês sabem, eu gosto muito de falar de política. Eu sempre estou atrelado à política e faço questão de ler todos os dias e assistir a vários canais e a vários portais de política. No momento que se vem falando, ainda é das 1001 versões do senador pelo estado do Espírito Santo, o senador Marcos Duval, que apresentou a revista Veja uma versão, depois, segundo ele, quase que induzido pelo ex-deputado que está preso, Daniel Silveira, que mantivesse um contato com o ministro Alexandre de Moraes, ministro da Suprema Corte, para que pudesse, através de algum aparelho de escuta, conseguisse algum depoimento, alguma declaração, alguma afirmativa do ministro Alexandre de Moraes no tocante ao caso, que está em questão, que é o caso que o ministro, que o próprio senador levantou. Então ele queria que nessa escuta, nessa suposta escuta, que não se deu, porque o ministro, vocês sabem, não é bobo, é um ministro muito culto. Ele foi secretário da Justiça, secretário de Segurança do Estado de São Paulo, foi ministro da Justiça, também no governo Alckmin de São Paulo, e foi um cidadão, um jurista que passou no concurso, em primeira mão, foi o primeiro colocado. Então vocês não estão tratando com um cidadão desconhecedor da jurisprudência. Pois bem, eu, como disse a vocês no começo, eu gosto muito de assistir. Hoje à tarde, eu liguei a televisão e comecei a assistir a CNN. E então começa o programa Arena. E tem uma das participantes do programa, a deputada, Janaína Pascoal, do PRTB, que quando se lançou pelo PSL, que era o partido, que foi o partido do Fujão, o ex-desgovernante do Brasil, Bolsonaro, e a ex-deputada Janaína Pascoal, também jurista, me decepcionou bastante no programa. Não somente a mim, como a maioria dos espectadores do programa. Bem, se não me equivoco, tinha nesse programa 4 participantes, Tinha a jornalista Raquel, e tinha mais o mediador do programa, e tinha um também falando por videoconferência, e um outro. Então, o ponto levantado foi o seguinte, que a repórter Raquel fala que, na verdade, o ministro Alexandre de Moraes atuou muito bem e mandando, deve-se fazer mandando a Polícia Federal, fazer o que realmente aconteceu. O ministro Alexandre de Moraes mandou fazer um inquérito sobre todo esse assunto, essas 1001 versões
do senador Marcos Duval, e ela disse que ele estava no total direito, o que foi discordado pela jurista também, se diz jurista, não é? Ela é advogada, disse que não, porque em se tratando de um pleito jurídico, o ministro não poderia participar defendendo-se a ele mesmo. Aí eu pergunto, o X da questão vem agora. Eu pergunto à deputada, à jurista Janaína Pascoal, que por 3 etapas diferentes diz ter estudado, né, legislação, e se não me equivoco, né, se formou em Direito Penal pela USP. Era uma mera desconhecida até então, o princípio do impedimento da ex-presidente, né, Dilma Rousseff, né, dado pelo jurista, excelente jurista, Reale Júnior. Ela foi uma das grandes participantes e uma das que assinou o impeachment, e inclusive participou de carreatas em São Paulo, né, a favor do impeachment da Dilma. Nunca foi realmente uma pessoa que pudesse dizer assim, ligada ao PT, era justamente o contrário. Tinha aversão ao Partido dos Trabalhadores. Pois então, a jornalista Raquel estava falando, e ela, não é, a jornalista, com a palavra dada pelo mediador do programa, a jornalista segue em sua afirmativa e dizendo que o ministro Alexandre de Moraes estava no seu total direito, já que o senador Marcos Duval foi até ele, né, com um intuito de que se escutasse. Claro, isso não foi falado, mas o próprio ministro falou, né, em canal aberto e em conferência, falou que mal conhece o senador, teve com ele 3 vezes, certo? E não tem nenhuma intimidade com o senador. E quando a repórter Raquel falava, a jurista, não é, a deputada Janaína Pascoal, interrompe com um ar mandatório, e no que é retrucada pela repórter Raquel. E, inclusive, ela chega a dizer, tenho o direito de falar, posso falar, que ela ainda estava concluindo a sua afirmativa, que estava sendo, né, de caráter contraditório ao que vinha pleiteando a deputada Janaína. Bem, ela calou-se, a deputada calou-se, e ela conclui que, na verdade, o ministro Alexandre de Moraes estava no seu total direito, porque ele indo lá e fazendo algumas afirmações, dizendo que foi Daniel Silveira, depois também uma entrevista dizendo já várias versões, dizendo que foi Daniel Silveira, que foi amando de Bolsonaro, que isso e aquilo. Então, o ministro, com total direito, mandou que a Polícia Federal investigasse. Agora, o que eu pergunto à jurista, olha, há muitos anos atrás, quando a deputada Janaína era ainda uma criança,
Eu fui à escola de leis, não terminei, fiz somente 3 anos e meio do curso, eu acredito que nem exista mais, né? Na antiga escola de ensino superior e cultura, né? Que se locava na Praça da República, no Rio de Janeiro. Eu não concluí o curso. Agora, o que eu posso dizer do pouco entendimento que tenho é que a deputada Janaína foi infeliz, sendo ela, se não me equivoco, uma defensora do direito penal. Ela está totalmente apartada do direito constitucional. É outro direito. Então, o que ela diz? Ela diz, a deputada Janaína, ela diz que não. O ministro Alexandre de Moraes, por quem eu tenho grande apreço e coisa e tal, e elogiou o ministro ao extremo, mas seguiu dizendo que ele não teria esse direito ou essa condição de que se abrisse um pleito jurídico. E, na verdade, não existia nenhum pleito jurídico. Ali, simplesmente, o ministro, não é, no exercício das suas funções, mandou a Polícia Federal investigar, não é, o caso que já vinha, que foi levado a ele. Então, com todo direito, não existia nenhum pleito entre o senador Marcos Duval e o ministro Alexandre de Moraes, para que a deputada, né, Janaína, pudesse dizer, não, ele não poderia fazer isso, já que existe um embate entre os dois. Quem tem que julgar não é o próprio, não é um dos implicados no processo. Que processo? Não se abriu processo algum, certo? Não existiu pleito jurídico nenhum. Ele, no exercício das suas funções, mandou a Polícia Federal que investigasse o senador, a procedência daquelas tantas versões, né, para que se apurasse o fato. E depois, rebatida novamente pela jornalista Raquel, um outro jornalista, por videoconferência, quase que deu total razão à deputada Janaína Pascoal, o que foi bastante infeliz também. Não é preciso conhecer muito da jurisprudência para saber que ela está se comportando de uma forma parcial. Ela simplesmente está vendo o caso que se forma no Brasil, não é? com tantas falsas convicções levadas ao Supremo pela caterva bolsonarenta. Ela ainda quer que se desmembre e que se dê a outro ministro da Suprema Corte, né? Alegando ela que na Suprema Corte tem 11 ministros. E por que não se dar a outro? Mas ele já vem cuidando do caso. E foi simplesmente uma mera investigação que o ministro Alexandre de Moraes mandou fazer, certo? E solicitando, mandando que a Polícia Federal investigasse o caso, já que ele está envolvido, não é? Então, a deputada Janaína Pascoal, que foi simplesmente uma mera desconhecida até antes do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, agora se porta de uma forma totalmente contraditória, como sempre foi, não é? As suas contradições. E
ela alçou a essa fama, e principalmente por ser totalmente negacionista às ideias petistas, que eu até concordo. Você não tem que concordar tudo com um partido ou com outro partido, ou até mesmo do seu partido, mas que você esteja agora se colocando numa posição, não é, para que se dê mais razão aos bandidos, ou talvez amenizar o caso, não é, já que vai se levar a um outro ministro do Supremo. Por quê? Porque qual a necessidade disso? Isso não tem respaldo legal nenhum. Então, eu acho que a deputada Janaína Pascoal, não é, pelo meu pouco conhecimento, deveria rever mais seus conceitos da jurisprudência. Não é? E já não digo nem da jurisprudência constitucional, da jurisprudência penal. Porque, pelo que eu posso entender, ela está se portando de uma forma totalmente partidária em favor dos bolsonarentos, apesar de dizer no programa que repudia os atos que ocorreram naquela infeliz destruição do Supremo, do Congresso Nacional e do Planalto. Eu acredito que ela deveria rever seus conceitos, porque eu imagino, doutora Janaína, que outros juristas, né, e juristas de renome não estariam, né, compactuando das suas ideias. As suas ideias simplesmente depõem contra o nosso bem-estar, sabe? E a senhora está advogando por um lado que facilita e ameniza a situação desses bolsonarentos, não é? Como Flávio Bolsonaro e outros que estão instigando esses argumentos. Então, deputada Janaína, reveja os seus conceitos. Talvez seja a hora da senhora voltar à USP, porque o fato da senhora ter estudado na USP, isso não lhe dá o direito de ser a suprassumo da jurisprudência. Não. A senhora pode estar cometendo vários equívocos, como já cometeu vários no decorrer, certo, de sua trajetória como jurista, como advogada e como parlamentar. Então, é isso que eu queria dizer à senhora. A senhora foi infeliz no programa e não seria digna de chacota, porque o programa é um programa de certo nível. Mas a senhora foi infeliz. Deveria ter se envergonhado do que disse. E foi abatida pela repórter Raquel, a quem eu dou os meus parabéns. Olha, muito obrigado, repórter Raquel. Você foi, classe A. Parabéns a você. Bem, muito obrigado e boa noite a todos.